Olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Agora são 10 horas e 4 minutos. Nós estamos ao vivo com o Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Escola da Bíblia, nossa escola de teologia sistemática. Quero agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos aqui na presença do Senhor. E eu quero começar esse dia agradecendo a Deus, fazendo um momento de intercessão, de oração em favor da nossa vida, da minha e da sua vida, porque a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Oramos pelo poder da intercessão, oramos pelo poder do clamor e oramos pelo poder da oração, que é a voz, ou seja, conversando com Deus. Existem 3 níveis de oração: oração quando você conversa com Deus, intercessão quando você intercede no pensamento e clamor quando você grita em alta voz. Olha a dimensão do poder da oração. Então não tem como você não dizer que não tem tempo de orar. Quando você não tem tempo de conversar com Deus, interceda no seu intelecto, que é o seu espírito, a sua mente conversando com Deus através do pensamento. E quando você estiver desesperado, ore através do clamor. Você clama e Deus responde, não é isso? Jeremias 33:3. Clamas a mim que eu respondeste-ei coisas grandes que não sabe. Então existe 3 níveis de conversar com Deus: através do clamor, que é você gritar, rasgar o peito; através da intercessão, é você orando no pensamento; e através da conversa, que é a oração com Deus. 3 níveis. Então vamos conversar com Deus nesse momento. Soberano Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã, meu Pai, que o Senhor Deus venha agraciar os teus filhos, a todos que estão, meu Pai, que estão ligados nessa emissora, meu Deus, que estão, meu Senhor, assistindo esse programa, e aqueles que irão assistir. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa visitar cada um, guardando, protegendo, colocando anjos em redor, anjos de proteção para cada um dos teus filhos, aos alunos da Escola da Bíblia, minha família, minha esposa e meus filhos, e a todos, meu Pai, que participa desta live, que irá assistir esta live. Que o Senhor Deus venha guardar e proteger pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, meu Pai. Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém! Agora são 10 horas e 6 minutos na Grande São Paulo. Momento EBT, nós já acabamos de conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso através da oração. Agora eu quero que você ouve esse louvor. Nós vamos louvar a Deus. Acabamos de conversar e agora nós vamos adorar através do louvor. E fica aí os meus agradecimentos aos nossos alunos da Escola da Bíblia: Jefferson Altino, Maria Lúcia, Carla Marques, Maria Eliane, Sandro de Souza, Maria Jusilene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis, Elizabeth, Erison Santos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago. E daqui a pouquinho falaremos mais dos nossos alunos da EBT, Escola da Bíblia para Todos. Vamos de louvor. Aleluia! A presença dele nos atraiu e é por isso que estamos aqui. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória valem mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia
são 10 horas e 11 minutos. Alô, Genilda Marques. Olha a nossa pastora diretamente de Ilhéus assistindo o nosso programa como sempre. Rebeca Santos. Você aí de Ilhéus, eu quero mandar um abraço a todos aí de Ilhéus. Ilhéus está passando por um problema muito sério. Nós temos assistido reportagens aqui de Ilhéus, onde pessoas foram mortas ali na praia dos Milionários. Conheço muito essa praia de Ilhéus. 3 mulheres foram assassinadas. Nós temos que orar pelo nosso Brasil. Nosso Brasil precisa de intercessão. Vamos orar por Ilhéus, que está passando por um momento muito delicado. Alô, você de Itabuna. Um abraço, você de Buerarima. Alô, Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Diretamente de Buerarima, sul da Bahia, terra da farinha. Alô, Camacan. Alô, Vitória da Conquista. Ibicaraí, Floresta Azul. É isso aí, você de Quaracilo, Manto Júnior. É muita cidade que tem na Bahia. Conheço muita cidade. Minha pastora Genilda Marques mora em Ilhéus, aí perto das praias do Forte. Quero mandar um abraço a você aqui do Capão Redondo, diretamente de São Paulo, Zona Sul. A você de Santo Amaro. A você aqui de Piraporinha, Ângela Menininha. Aos alunos da Escola da Bíblia para Todos, diretamente de Embu-Guaçu, com o pastor Valdir, da Igreja Templo da Salvação. É muitos alunos. Alô, Carla Marques, que estuda aqui na nossa escola. Nossa escola fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. É isso mesmo, curso básico, médio e também bacharel. Se você quiser fazer o curso online, nós fornecemos o curso online. Alô, pastora Genilda Marques, nós vamos enviar um vídeo da 4ª aula para você hoje. É a nossa pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus. Estuda teologia sistemática, juntamente aqui conosco, aqui em São Paulo. Quero mandar um abraço aos nossos alunos. Reinaldo Santiago, Marivanda Cardoso. Alô, pastora Mari, cadê você, pastora Mari? Francisco das Chagas, Joilson de Oliveira, Bianca Santos, Genésio Santos, cadê você, Genésio? Alô, Lidiane Costa, José Leandro, diretamente, olha aí o José Leandro, diretamente do Rio Grande do Norte. Um abraço a você do Pernambuco. Maria Joana Soares, Maria Aparecida. E um abraço a todos vocês que estão assistindo esse programa. Temos louvor, temos palavra de Deus daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem a mensagem cristocêntrica. Vamos falar do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama. Jesus te salvou. Morreu na cruz por você. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho. Deus só tem um filho, e Ele deu o único filho para morrer por mim, por você, para que todos aqueles que reconheçam Jesus como Senhor e Salvador se tornem filhos de Deus também. Agora Deus tem vários filhos, que é a Igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo poder do sangue. Deus deu seu único filho para transformar nós em filhos também. Por isso que a Bíblia diz, veio para que era seu, mas o seu não recebeu. Mas todos quanto recebeu, dê-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Pastora Daniela, coloca louvor aí, e eu vou ver quem está aqui ao vivo. Alô, pastora Rebeca Santos. Alô, João José, olha aí, diretamente de Moçambique. Aos nossos alunos da Escola da Bíblia, diretamente de Moçambique. Alô, pastor Jaime, cadê o meu pastor Jaime? Roberto Lima,
Minha pastora Lia Souza, nossa pastora já está aí logo cedo ao vivo. Pastora Lia, vem aqui nos nossos estúdios trazer uma mensagem de Deus, minha pastora. Nós estamos localizados aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, ao lado das Casas Bahia em Marabras, Jardim Ângela. É muito perto, pastora Lia Souza. Vem aqui nos nossos estúdios e aproveita, já participa da nossa escola de teologia sistemática, aqui ao lado dos nossos estúdios. A sala 1, nós estamos na sala 4, mas a sala 1 é a sala onde nós fornecemos os cursos de teologia sistemática, a escola da Bíblia para todos, EBT. Olha a minha camisa aí com o símbolo da EBT, que significa Escola da Bíblia para todos. Todo mundo tem direito a ter um curso teológico, a conhecer a palavra de Deus. Lia Souza diz assim: bom dia, paz do Senhor Jesus. Ela diz: glória a Deus. Rebeca Santos, vão mandando aí a sua mensagem. Cadê você, pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus? Manda aí a sua mensagem, pastora Genilda Marques, Ilhéus, Bahia. Vamos tocar um louvor e eu dedico para todos vocês que estão assistindo o nosso programa. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desistir, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Precisar falar, quem é como meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem é como meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar.
conseguiria suportar. Oh, quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Maravilha! Agora são 10 horas e 22 minutos. Como é bom louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio dos louvores. É isso aí. Alô, Carla Marques. Quero agradecer a nossa amiga Fabi, que esteve ontem lá no posto de saúde. E ela ligou para mim para falar a respeito do meu filho. E eu quero dizer para você, Fabi, que Deus é bom demais. Não tinha nada com meu filho está muito bem. Obrigado por se preocupar. Saímos de lá ontem do hospital meia-noite, mas está tudo tranquilo para a glória de Deus. Quero mandar um abraço a Paula Monteiro, aluna da Escola da Bíblia, Daniela Gomes, Nildiane Costa, José Leandro, alô pastor José Leandro, Maria Joana Soares. Nesse momento nós vamos agora falar um pouco da palavra de Deus, né? Nós vamos dar prioridade a começar logo do início falando da mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos da palavra de Deus, não saia daí que Deus quer falar comigo e quer falar contigo através da revelação da palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse, que significa revelação, ou seja, Apocalipse é o livro da revelação. O livro do Apocalipse é cheio de enigma. Pode ver que lá tá, a Bíblia fala de que de leões, de animais, de seres, tudo isso é simbologia. A Bíblia, o livro do Apocalipse é um livro muito simbólico, cheio de enigma. E o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João, que foi exilado na ilha chamada Ilha de Patmos, pela perseguição do imperador Domiciano. Domiciano perseguiu a igreja de Cristo. E aí sobrou o único apóstolo, o apóstolo chamado apóstolo do amor, João, o apóstolo João. Não é João Batista, é João, que era discípulo de Jesus, depois se tornou apóstolo, que significa enviado. João está na ilha, exilado na ilha de Patmos. A tradição, os ensinos informam que João foi colocado em um tacho de óleo fervente por ordem do imperador Domiciano, imperador muito cruel, perseguindo a igreja. Jogou o apóstolo na ilha de Patmos, e lá João, a Bíblia diz que João saiu ileso, sem nenhum ferimento. Jesus livrou João no tacho de óleo fervente em uma ilha, na ilha chamada a ilha de Patmos, onde ficavam as bestas feras. E foi justamente ali que João ele foi levado até a transcendência. E lá João viu Jesus Cristo em um corpo glorificado. A Bíblia diz em Apocalipse que João caiu como morto. E Jesus pegou na mão do apóstolo João e diz: levanta-te, porque eis que eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. João, ele teve um compromisso aqui com Jesus, aqui na terra, andou com Jesus, juntamente com os discípulos. E Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. E aí João recebe o Espírito Santo e fica aqui por perseguição de imperadores. E aí ele é jogado na ilha de Patmos, e lá João é levado até a transcendência. Transcendência quer dizer terceiro céu. Existe 3 céus: o céu atmosférico, o céu aonde fica os planetas, e o céu aonde
Deus habita, onde Jesus Cristo está entronizado. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia fala de 3 céus. Esse céu que nós enxerga com os nossos olhos, os céus planetários, onde ficam os planetas, e o céu onde fica o trono de Deus. São 3 céus. Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu. Então são 3 céus que existem. E João agora está na transcendência, ou seja, no 3º céu. E João, ele diz aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, versículo 2: E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, que tinha nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saía um relâmpago, vozes e trovões. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um no meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante ao leão, e o segundo era semelhante a um touro, e o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinha cada um 6 asas, e ao redor e por detrás estava cheio de olhos. Não descansava de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. E quando os seres viventes davam glória, honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, aos que vivem para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adorava, ao que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, nosso Deus, nosso Deus, de receber glória, honra, poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existe, e foram criadas todas as coisas. Aqui nós estamos tendo a visão de um trono, onde existe 24 anciões, sentado em 24 tronos, e no meio existe também aquele que está sentado no meio dos 24 tronos. E a Bíblia fala de 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são serafins, são anjos de fogo. São aquele serafim que o profeta Isaías, no capítulo 6, viu eles pegando uma brasa debaixo do trono de Deus com uma tenaz, e colocando nos lábios do profeta, e purificando o pecado e a iniquidade daquele profeta. E quando o profeta recebe essa purificação pelaquela brasa viva, que foi colocado por esse ser vivente chamado anjo, serafim, anjo de fogo, a Bíblia diz que o pecado daquele profeta foi perdoado. E o profeta, e Deus falou para o Pai e o Espírito Santo: e agora quem há de ir por nós? E o profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente vê o poder da purificação. O profeta não estava purificado, mas quando o serafim, o anjo de brasa, o anjo de fogo, pegou uma brasa do trono de Deus e colocou nos lábios daquele profeta, a Bíblia diz que os pecados do profeta Isaías foi perdoado. O poder da purificação.
E nós sabemos que hoje nós somos purificados pelo poder do sangue. Na antiga aliança, a brasa viva, que significa o Espírito Santo Paracletos, purificou o pecado e a iniquidade daquele profeta. Mas hoje eu e você somos purificados pelo poder do sangue de Jesus. Porque hoje nós estamos diante da era chamada Era da Graça, o qual nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Para você observar que de todas as formas Deus quer purificar os nossos pecados. Na antiga aliança o profeta foi purificado pelaquela brasa viva que purificou os lábios daquele profeta, e ele se tornou o profeta messiânico, o homem que mais profetizou. O livro do profeta Isaías é praticamente uma Bíblia, e ele profetiza em todo o seu livro o Messias, o Cristo sofredor, aquele que viria para poder perdoar os meus e os teus pecados, aquele que ia vir em forma humana para poder morrer na cruz, derramar o sangue precioso e dizer que você, através do sangue, você foi perdoado e você foi purificado. Há muitos que existem levando culpa, levando esse pecado de culpa nas suas vidas, porque ele não tem certeza que foi perdoado. Se na antiga aliança uma brasa purificou e perdoou a iniquidade de um profeta, na nova aliança o sangue de Jesus Cristo, ele tira o pecado. A Bíblia diz que João Batista, quando vê Jesus vindo em direção dele, ele olha para Jesus e fala: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte e o sacrifício dos cordeiros dos animais na antiga aliança apenas cobria o pecado da humanidade. Mas João, quando enxerga Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que não apenas cobre, mas ele tira o pecado, ou seja, a cura dessa enfermidade chamada lepra, chamado pecado, que leva o homem para a morte. Ele é tirado pelo poder do sangue de Jesus. Então você, meu querido e minha querida, se sinta amado e perdoado e purificado pelo poder desse sangue. Então, quando você se sente amado e perdoado, você não tem que levar culpa nenhuma, porque as nossas culpas já foi levada na cruz e foi paga. A dívida foi paga. Paulo diz que a cédula que era contra nós, ou seja, a dívida, a nossa culpa, foi cravada no madeiro. Foi cravada, foi pago. Satanás não tem direito de culpar mais eu e nem você, porque nós já fomos santificados, purificados pelo poder do sangue de Jesus. Se sinta santo. Deus, quando olha para a sua igreja, que olha para o sacrifício de Jesus, Deus não vê a igreja mais como uma igreja condenada e uma igreja com culpa, mas uma igreja purificada pelo poder do sangue. Por isso que Deus ouve a sua oração, por isso que Deus ouve o seu clamor, por isso que quando você e eu estamos em perigo, Deus coloca proteção em nós, por causa do poder do sangue do seu Filho, que nos traz a purificação dos nossos pecados. Pecado é coisa séria. Pecado significa transgressão, quebra da lei. Pecado é a única coisa que leva o homem para o inferno. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é o sangue de Jesus, o remidor, que nos redimiu da culpa do pecado. E agora podemos glorificar a Deus, assim como os anciãos, esses anjos, esses serafins, anjos de brasa, eles estavam diante do trono de dia e de noite, glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, toda criatura nas mansões celestiais glorificam a Ele, porque eles sabem e eles glorificam aquele que tem todo o poder. Você foi perdoado pelo Todo-Poderoso.
Você não foi perdoado pelo seu vizinho, não foi perdoado por político nem por líder religioso, foi perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que os serafins, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que era e o que há de vir, ou seja, o Eterno, o Deus Soberano, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e o que vive para sempre, os 24 anciões prostravam também. Se os 24 anciões estavam com suas coroas nos 24 tronos lá na eternidade, quando eles veem os anjos, os serafins, anjos de fogo, quando eles veem os anjos glorificando, eles falam assim: nós não temos que ficar aqui também prostrados, sentados, só assistindo. A Bíblia diz que eles lançaram suas coroas no chão e caíram e prostraram diante daquele que estava sentado sobre o trono e glorificou a ele também. Glorificar a Deus é uma forma de reconhecer que Deus, ele é tudo para você. Glorificar é dizer que Deus supre suas necessidades, te preenche. Quando você está com fome, Ele é o pão da vida. Quando você está com sede, Ele é a água que sacia a tua sede. E é por isso que você tem que prostrar. Eu e você devemos prostrar diante dele e reconhecer a santidade, reconhecer o poderio. Por isso que os anjos de fogo, os serafins, diz: Santo, 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 ou seja, reconhecendo a santidade de Deus. E também os anciãos se prostram e honra, e chamando Deus de todo, e eles creem que Deus é merecedor, Cristo é merecedor de honra, glória, ações de graça. Que coisa extraordinária! Nós temos que aprender a glorificar a Deus, a honrar a Deus, como esses seres aqui, ó. São anjos da mais potente hierarquia poderosa. Quando se fala de serafins, querubins, arcanjos, são as maiores patentes de anjos poderosos que existem na eternidade. São anjos que, se der um sopro no planeta, ele destrói, de tanto poder que ele tem. Mas são esses anjos, com todo esse poder e essa santidade, glorifica aquele que é todo poderoso, que é poderoso mais do que todas as criaturas do céu e da terra. E eles reconhecem e diz que ele é santo, ele é santo, ele é santo. E ele diz assim: o todo poderoso. Ele chama Jesus de todo poderoso. E nós, seres humanos, como é que nós glorificamos a Deus? Se nós estamos falando de patentes de anjos poderosos, glorificando, chamando Jesus de santo e de todo poderoso, e nós estamos vendo aqui os 24 anciões em tronos assentados lá na eternidade, e eles não se conformam em ficar sentados em cadeira, eles lançam as coroas. Por quê? Porque coroa significa reinado, significa poder. Eles lançam os poder, aquelas coroas sobre os pés daquele que está sentado sobre o trono e o adora. Ou seja, porque aquele que está sobre o trono é muito mais poderoso do que eles. Reconhecer o poderio de Deus e reconhecer a santidade de Deus, é isso que nós temos que aprender com esses 4 seres viventes. Um tinha um rosto de leão, o outro tinha um rosto de touro, o outro tinha um rosto de homem e o outro tem um rosto de águia. Quando se fala de cada serafim aqui, dos 4 serafins, significa os 4 evangelhos. O leão significa Mateus, porque o evangelho de Mateus revela Jesus como rei. E o leão é o rei dos animais. O bezerro significa aqui, é o evangelho de Marcos, reconhecendo Jesus como servo. Por isso que fala que é um animal de trabalho, ou seja, Jesus veio trabalhar, se tornou servo, deixando a sua glória e vindo como homem para poder se tornar servo. A Bíblia diz que ele fala:
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, o animal, o touro ou o novilho significa animal de trabalho. Então Marcos reconhece Jesus como servo. Mateus, que é o leão, reconhece Jesus como rei. E agora vem o Evangelho de Lucas, que reconhece Jesus como homem. Jesus tem duas divindades. A divindade humana, a humanidade, ele é humano e ao mesmo tempo ele é divino. Duas, ele tem duas. E também Lucas reconhece Jesus como filho do homem. Cada animal aqui significa um evangelho. Leão, que é o Evangelho de Mateus, que reconhece Jesus como rei. Marcos reconhece Jesus como servos. E Lucas reconhece Jesus como homem. E agora a águia. A águia é o Evangelho de João, que reconhece Jesus como Deus, que tem uma visão muito mais ampla. A águia tem o poder de ver uma formiga de lá do alto e uma formiga aqui na terra. A visão da águia. Por isso que fala que o quarto animal tinha um rosto de águia. Significa o Evangelho de João, que João reconhece Jesus como Deus, como divindade. Quer uma prova? Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Então João tem uma visão acerca de Jesus de uma forma muito mais ampla. Vê Jesus em forma de homem e ao mesmo tempo em forma de Deus. Essa é a visão que nós temos que ter de Cristo. Não um Cristo que serve apenas para nos servir, mas um Cristo que é Deus acima de tudo. Que Ele é Deus, que os seres glorificam Ele dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esta é a visão, meus queridos, que nós aqui na terra temos que ter. A mesma visão desses serafins. Um vê Jesus como rei, outro vê Jesus como servo, outro vê Jesus como homem. Mas João vê Jesus, enxerga Jesus como Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E os quatro seres viventes davam glórias, honras e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, ao que vive para todo sempre. E lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor nosso Deus de receber glória, honra, poder e majestade, pois tu criastes todas as coisas. Olha a visão dos 24 anciãos. Eles dizem que digno é o Senhor de receber glória e honra, porque Ele criou todas as coisas. No princípio estava com Deus, e o princípio era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é tudo isso e muito mais. Os serafins, eles glorificam, acham que Jesus é santo e é poderoso. E os 24 anciões dão honras e glórias e ações de graça. E reconhecem Jesus Cristo como Criador de todas as coisas. Meus amados, meus queridos, adoração é isso. Adoração nunca foi ir para a igreja cantar música e dizer: eu te amo, Jesus. A adoração está aqui refletido aqui, ó, em Apocalipse 4, do versículo 7 até o versículo de número 11. Isso é verdadeira adoração. É reconhecer Jesus como soberano, reconhecer que Jesus é santo, reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso, reconhecer que Jesus Cristo é digno de honra, glória e majestade. Cantar música, isso não quer dizer adoração. Nós o adoramos quando nós o honramos, com o nosso testemunho, com a nossa fidelidade, com a nossa fé, com a nossa confiança, com o nosso caráter transformado. Isso é a verdadeira adoração. Louvar a Deus todo mundo louva. Eu quero ver glorificar da forma que os serafins, os anjos de fogo glorificou, e esses 24 anciões.
com 24 coroas, mas eles pegam as coroas e lançam fora e fala: não estou preocupado com coroa, estou preocupado em glorificar aquele que me deu a coroa. A Bíblia diz, né, que nós temos que vigiar para que ninguém tome a nossa coroa. Vigiai para que ninguém tome a tua coroa. Tem que tomar cuidado a quem nós estamos realmente adorando de verdade. Nós temos que adorar aquele que nos deu a coroa. Paulo diz: estou indo entregar o meu corpo em sacrifício, mas a coroa da vida está me esperando. Ou seja, Paulo tinha certeza de uma recompensa, de uma coroa chamada coroa da vida. Então, meus queridos, não vamos nos preocupar com coisas terrenas, vamos preocupar com a coroa da vida, a salvação, a certeza, a alegria do plano de salvação que o Espírito Santo colocou na sua alma, que nunca tem que sair do seu coração. Por isso que Paulo diz para nós vigiar, a Bíblia diz para nós vigiar para que ninguém tome a nossa coroa. E Paulo diz, né, estou indo entregar o meu corpo como sacrifício, mas existe uma coroa que está me aguardando. Apocalipse diz para nós vigiar para ninguém tomar a nossa coroa. Paulo fala que tem uma coroa nos aguardando. Os 24 anciões tinham 24 coroas, mas quando ele viu Jesus entronizado, com aquele poder sair do trono, trovões e relâmpagos, os serafins começaram a clamar e a dizer: Santo, Santo é o Senhor. E os anciãos lançaram suas coroas nos pés daquele que estava sentado no trono e falou: digno é de receber honra, glória e majestade, porque por ele foi criado todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora faltam 12 minutos para as 11 horas da manhã. Começamos a mensagem logo cedo. Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Vou ver quem é que está aqui conosco. Genilda Marques. Rebeca Santos diz assim: ora pela Helena, aquela bebê que vimos ontem. Vamos orar pela Helena, que estava ontem no hospital. Juscelia Marques, olha a família Marques aí em peso. Olha o povo de Deus aí. Alô, irmã Juscelia. Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Mas quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Quem fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado com os pés chutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se abra bem, Faraó, Deus vai te atravessar.
mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, você já está cantando o hino da vitória. Sabe por quê? Porque Jesus já te deu a vitória através da morte e ressurreição na cruz. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Na visão de Cristo você já é o vitorioso. Não pense que sua vitória vai chegar. Está errado esse negócio, minha vitória vai chegar. Não, na mente de Cristo você já é um vitorioso. Porque Jesus não precisa mais morrer para poder vencer a morte. Ele já venceu a morte. E você é salvo em Cristo Jesus. A morte não tem poder sobre nossa vida, porque nós cremos no autor da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Olha que coisa extraordinária. Então, meus queridos, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha que coisa boa. Não pense em vitória hoje e nem amanhã, porque a nossa visão é muito limitada, pastora Daniela. A gente fica pensando, amanhã Deus vai me dar vitória, daqui a 10 anos, 100 anos. Não existe isso, irmãos. Se Jesus fala assim: eis que estou vivo, fui morto e vivo para sempre, Jesus está dizendo: eu venci a morte. E se você está em Cristo, você venceu a morte também. Para que vitória maior do que essa? A não ser se você tem uma visão de um Cristo que só dá bens materiais. A vitória está na ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte. E Paulo tem uma visão muito ampla. Paulo diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, para Paulo nós já somos vencedor. E porque para nós tem que pensar que a vitória vai chegar amanhã? Está errado, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia da forma como ela está escrita. As pessoas ficam dizendo: sua vitória vai chegar. Que negócio é esse? A nossa vitória está em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, somos mais do que vencedor. A Bíblia não diz que nós somos vencedores, nós somos mais. Por quê? A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Você quer mais vitória onde? Se a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, Daniel. Está dizendo que Deus te abençoou com meia dúzia de bênção. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. É só ler a Bíblia com cuidado. As pessoas vivem presas no Antigo Testamento, esperando vitória daqui a não sei quantos anos. A nova aliança revela que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas eu tenho problema. Mas o problema você já venceu porque você está em Cristo. O problema está hoje, amanhã não existe mais. Tudo que tem nisso tem fim. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, porque ela é eterna. Então vamos entender a Bíblia da forma que ela é revelada, de uma forma espiritual. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Não tenho dinheiro, mas sou vencedor. Não tenho riqueza, mas sou vencedor porque eu sou rico. Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados no reino espiritual. Então a bênção maior e mais rica é essa: bênçãos espirituais. Você ora e Deus ouve seu clamor. Deus coloca anjos para te proteger. Deus deu Jesus Cristo para morrer por você. Então você é mais do que vencedor e você é mais do que abençoado. Problema é que nós andamos atrás de bênção e não sabendo que a bênção tem que nos alcançar. É a bênção que tem que vir atrás em busca de nós. Não que nós temos que ir em busca da bênção. Que Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor e que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O texto é bem claro e é simples de entender.
não tem que fazer um curso de hermenêutica, a arte de interpretar. A interpretação já está no próprio texto, que em Cristo nós já recebemos todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então vamos estudar a Bíblia. Olha os serafins e os anjos, os serafins glorificando a Deus, reconhecendo o poder de Deus e a glória de Deus. Então, quando nós temos a visão de João, uma visão de águia, que reconhece Jesus como soberano e como Deus, então nós já somos mais do que vencedor, porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se e foi até a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele foi glorificado no céu. Olha o que diz o texto. Lá em Filipenses, que tendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte e morte de cruz. Filipenses, está na carta de Filipenses. Que coisa extraordinária. Se a Bíblia, Paulo diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte de cruz. E que Jesus foi glorificado. Primeiro veio o sofrimento, depois veio a glorificação. Jesus sofreu para que nós podemos também recebermos o poder e a glória de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Fica na paz do Senhor Jesus.